Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Guerreiro Britulosso, eu sou professor do programa de pós-graduação em Ciência e Literatura da UFRJ. Estamos dando continuidade à nossa aula sobre a ideia de encantamento. E nós estávamos lendo umas passagens dos ensaios de Aldous Huxley. Né? Huxley era um escritor famoso como escritor, como romancista, né? Enfim, principalmente por causa do livro O Admirável Mundo Novo, mas também Contraponto, enfim, tem alguns livros ótimos do Huxley, mas o Huxley ele não é só um escritor, não, gente. O Huxley é um dos grandes pensadores do século XX. Entendeu? O Huxley é uma coisa impressionante. E esse lado ensaísta do Huxley, ele estava muito presente para uns leitores especiais dos americanos, que eram os Beats, tá? Kerouac, William Burroughs, Gary Snyder, né? Esse pessoal todo, eles leram o Huxley ensaísta, tá? E depois toda a contracultura leu Huxley. E depois esse lado ensaísta do Huxley ficou completamente esquecido, entendeu? E a gente tem que relembrar, porque ele fez, não só porque ele fez história, mas porque ele também tem muito a dizer. Né? Ele tinha uma consciência ecológica impressionante para a época dele. Tá? Como eu li aqui, né? A ideia do homem estar apartado da natureza é, na verdade, bastante recente. É isso mesmo. Então isso é coisa do século XIX e XX. Antes disso, isso é coisa do homem moderno. Antes disso, você dificilmente vai encontrar, mesmo quando tem cidade grande, Roma, entendeu? E tal, Roma estava no meio do mato também, entendeu? Um mato, sei lá, não sei exatamente como que era o meio ambiente italiano daquele período, mas não estava tão distante assim, né? Aquilo lá é mais ou menos correspondente ao que hoje seria uma cidade pequena, né? Não tem a dimensão de uma cidade moderna, né? Então mesmo o homem é assim, não é só o homem primitivo, não. O homem antigo, o homem medieval, o homem moderno, até pelo menos o século XVII, né? Não tem o fechamento do mundo em relação ao homem moderno. Né? O homem primitivo jamais teve essa ideia. Ele sempre se considerou parte da natureza, íntimo e fundamentalmente ligado a ela e inserido nela. Quer dizer, isso daqui, ele escreve isso daqui justamente porque ele está pensando em como retomar essa ligação do homem com a natureza. Né? Aí eu queria comparar com citações do Eliade em relação a essa questão da abertura do mundo. Porque eu vou voltar para o Ingalls, eu estava no Ingalls, eu entrei aqui no Huxley, mas eu vou voltar, tá? E eu queria que vocês mostrar só uma comparação aqui de como cada um pensa essa questão da abertura ao mundo. Né? A existência do homo religioso, sobretudo do primitivo, é aberta para o mundo. Vivendo, o homem religioso nunca está sozinho. Vive nele uma parte do mundo. Né? Quer dizer, vive nele uma parte do mundo. Assim, isso lembra Paulo, né? Cristo vive em mim. Assim, o homem religioso do Eliade o mundo vive em mim, né? Eu não estou separado do mundo, eu estou aberto ao mundo, né? É basicamente isso, né? Mais Eliade aqui para vocês. Vimos que o homem religioso vive num cosmos aberto e que está aberto ao mundo. Isto quer dizer que está em comunicação com os deuses, porque, como eu já falei para vocês, os entes sobrenaturais, eles fazem o vínculo de tudo com tudo.
Eles fazem o vínculo com o sonho, eles fazem o vínculo com a pedra, eles fazem o vínculo com os animais, com as plantas, entendeu? Com a folha, né? Com o alimento, entendeu? Assim, eles fazem um vínculo com a fruta, eles fazem o vínculo com a caçada, eles fazem o vínculo com tudo, né? Então, isso quer dizer que ele está em comunicação com os deuses e B, que participa da santidade do mundo. Essa palavra santidade pode dar a impressão, sei lá, de um vocabulário cristão, mas o Eliade está empregando essa palavra buscando justamente sair dessa visão cristã, mas pensando numa visão assim de como que o sagrado santifica o mundo, como que o sagrado sacraliza qualquer outra coisa, né? Santificar é consagrar, é sacralizar as coisas, né? E aí tem noções de purificação, claro, né? Tem noções de sair de um certo miasma, de uma certa um certo sujeira, um certo problema, entendeu? Bem, e aí tem uma citação do Ingold para vocês compararem, né? Um antropólogo recente, contemporâneo, na crista da onda, todo mundo está citando, entendeu? Indispensável para entender todas essas coisas. Vamos lá. É da essência da vida que ela não comece aqui ou termine ali. Aí já tem um elemento meio que temporal. O Ingold ele vai mais para uma análise temporal, corporal e temporal, né, do que esses outros autores. Ou conecte um ponto de origem a uma destinação final, né? A vida não é assim que a vida comporta, né? Mas sim que ela continue, encontrando um caminho através da miríade de coisas que formam, persistem e rompem em seu percurso. Quer dizer, a vida ela percorre lugares, coisas, entendeu? Ela está sempre em percurso, né? A vida, em suma, é um movimento de abertura, não de encerramento. Não termina em lugar nenhum, nunca termina, né? E também não começa, de certa maneira, né? Ela está sempre em trânsito. Como tal, deve estar no próprio cerne da preocupação antropológica. Outra citação. No mundo aberto, os seres se relacionam não como formas fechadas, objetivas, mas em virtude de sua imersão comum nos fluxos do meio. Isso vai ficar mais claro na sequência, tá? Que eu vou falar mais adiante. Ingold, ele afirma que o conceito de rede ainda pressupõe um destaque do sujeito em relação ao ambiente. Ele examina o conceito de rede, o Ingold, e descobre alguns problemas. Ele não gosta muito desse conceito. Eu acho isso interessante, né? Ao inserir quem ao se inserir na rede interage nela, né? Quem se insere na rede se insere para se interagir nela. Isso ainda é um modelo viciado no par isolamento e integração a partir de uma individualidade pura. O antropólogo prefere a noção de malha, em que não há coisas nem seres puros fora de um campo relacional. Então, para ele, o que interessa é a malha, não a rede. Ele faz uma diferenciação aqui entre rede e malha. O antropólogo prefere a noção de malha em que não há coisas nem seres puros fora de um campo relacional. Quer dizer, nada é puro, porque a ideia de pureza significa uma ideia de pureza ascética, né? Científica, né? Uma espécie de mundo asséptico, né? Em que você tem que sempre limpar tudo, entendeu? Para ficar tudo bonitinho, para ficar tudo branquinho, né? E etc. Né? Na floresta isso não funciona. Tá?
A floresta tudo está em relação e nada é limpinho, entendeu? E também nada é sujo, porque também, também você não tem sujeira em oposição à limpeza, você não tem essa diferença, né? Tudo é constituído em meio a relações de entidades automoventes em que seres não ocupam, mas habitam o mundo, né? Então, existe assim como existe essa oposição rei-de-malha, também existe a oposição ocupação e habitação. Ele vai mais para o lado da habitação. Ele retira um pouco esse conceito de habitação do habitar de Heidegger, né? Mas Heidegger tem uma visão assim muito de uma espécie, Heidegger faz uma espécie de poetização filosófica do camponês. Retira também um pouco a ideia, uma ideia mais concreta, e o Engels está interessado numa dimensão mais concreta dessa habitação, né? As coisas não se colocam temporariamente em relação, mas são as suas relações. Quer dizer, não existe uma diferença entre as coisas e a relação entre as coisas. As coisas são as relações entre as coisas. E aí você tem uma mudança ontológica, né, nessa perspectiva. Nos Inuit, no Ártico canadense, um dos povos originários canadenses, né, por exemplo, as pessoas são reconhecidas pelas trilhas que deixam atrás de si, né? Tais trilhas compõem linhas de movimento de um tecido de fios feitos do trajeto de todos os seres em relação, né? Então, as trilhas, esse povo, né, ele reconhece o passo da pessoa e reconhece a maneira como ela anda e como que a maneira como ela anda produz linhas. Entendeu? Assim, e aí as linhas, elas compõem um tecido de fios feitos no trajeto de todos os seres em relação, né? Então as pessoas olham para o chão e veem, entendeu? Assim, a maneira como as pessoas vão, elas se movimentaram, né? Animais deixam assinaturas em movimento, quer dizer, não são só as pessoas, são os animais também, né? E são observados e decifrados por outros. Quer dizer, o homem decifra os animais, mas os animais também decifram os homens. Isso, quer dizer, você tem uma decifração mútua, né? E de um em relação ao outro. Em sociedades originárias, as pessoas não impõem sua vontade ao meio. Sua aspiração se manifesta em voar como pássaros, planar ao vento e conversar com as estrelas. Eu achei muito interessante essa questão da aspiração, a diferença de ambição do homem arcaico para o homem moderno. Essa é uma diferença, para mim, basilar, porque na base disso está justamente a questão do objetivo. Aonde que você quer chegar na sua vida? Qual a sua grande ambição? O que você quer fazer? Ou o que você gostaria de fazer? Né? No nosso mundo moderno, né, a ambição é você ganhar mais dinheiro, é você ter mais posses, né? É você ter mais reconhecimento, né? É você ser uma pessoa bem-sucedida em relação à sociedade, né? Isso. Essa é a ambição do homem moderno, né? Capital literal ou capital simbólico. Uma coisa ou outra, de preferência as duas, né? Aqui é outra história, entendeu? Eu achei muito interessante isso, e aí você tem essa citação que eu coloquei aqui para vocês darem uma lida, né? As ambições
do humano animista, poderíamos dizer, são mais celestiais do que territoriais. Eis a maneira anímica de ser. Ingold entende que, quer dizer, antes de chegar a esse ponto aqui, eu queria deixar claro, né? Quer dizer, o fato dele dizer que as ambições são mais celestiais do que territoriais, em última instância, elas são mais espirituais, entendeu, do que coisa de homem concreto, pragmático, empírico, né? Quer dizer, isso parece até meio infantil, entendeu? Você, não, é mais interessante você, a grande ambição é voar como pássaros, né? Conversar com as estrelas. Parece poético, mas poético também é um negócio assim meio infantil, né? Assim, meio de gente assim que tem a cabeça na lua, uma coisa mais ou menos assim, né? Mas isso em relação ao sujeito arcaico, isso é constante, isso é normal, entendeu? Assim, você projetar ambições nesse plano do espírito, né? E no caso, os xamãs, eles são voadores, eles são figuras que realizam essas ambições, né? Enfim. Ingold entende que a ciência sofre de falta de fundamento e só vai encontrá-lo numa abertura para o mundo em que o saber deve ser reconectado com o ser. Eu queria que vocês registrassem essa passagem, que o saber deve ser reconectado com o ser, porque isso em Weber isso vai ter ressonância. Weber também vai colocar isso. Tá? Quer dizer, a ciência, o saber é uma coisa, né? O que você conhece é uma coisa. Você é um cientista, você está trabalhando naquele objeto lá, o que interessa é que você seja eficiente nos experimentos, no tratamento que você dá ao seu objeto, uma metodologia correta, entendeu? Você produzir tudo direitinho, não ter nenhum erro, nenhum equívoco e tal. Assim, você pode até tecer relações com a sua vida diária, mas não necessariamente que tenha relações com a sua vida diária, entendeu? O seu conhecimento é um conhecimento geral e a sua vida é específica. E o geral e o específico eles não se comunicam muito, não. Eles se comunicam um pouco, mas não muito, entendeu? E aí você não tem um saber reconectado com o ser. É claro que a nós de humanas é diferente. Claro que nós de humanas é diferente. Humanas é um pouco diferente. Mas não é tão diferente assim, não. Não é tão. Isso vai ficar mais claro quando a gente abordar o Weber e o Tolstói. Tá? Aí vai ficar mais claro isso. Em outras palavras, a ciência precisa aprender com o animismo, reanimando a própria tradição ocidental, entre parênteses, do pensamento, entre aspas, desculpa, com o que foi recusado por ela. Então, esse é meio que um postulado, um projeto que o Ingold propõe para a ciência, né? Que ela reaprenda a se animar e que modifique a tradição ocidental do pensamento, né? Com o que foi recusado por ela. Entendeu? Então ela tem que retomar determinados aspectos do animismo. Essa é a proposta do Ingold. Tá? Esses antropólogos, esses filósofos da ciência, eles estão nesse movimento, né? No movimento assim, de uma espécie de uma crítica radical desse paradigma científico fechado, né? E você meio que reaprender com os índios. Né? Eles estão nesse movimento. Né? É diferente da maneira como o Eliade e o Weber pensam, né? No início do século XX, no caso do Weber, final do século XIX também, em que assim, o paradigma do desencantamento ele está na crista da onda e ele parece ser uma coisa absolutamente inevitável. Né? A gente não deve culpar o Eliade e o Weber porque eles pensam assim, porque era a maneira como se pensava assim. Era inconcebível você chegar e dizer, não, vamos acabar com essa história, vamos repensar essa história de reencantamento aí, entendeu? Vamos repensar essa história de prédio,
entendeu? De apartamento, de máquina, de plástico. Vamos repensar. Não dá. Eles estavam descobrindo o plástico, entendeu? Sim, estavam descobrindo. Plástico era uma coisa maravilhosa, né? Hoje não. Hoje plástico está acabando com a vida dos peixes, de todos os oceanos, né? Então é diferente. Bem, o tipo de aspiração individual em sociedades originárias é visto em nossas sociedades como algo eminentemente sonhador e até infantil. Sua natureza relacional, contrária à nossa substancialidade ontológica, demonstra o alcance do isolamento ambiental do homem civilizado. Quer dizer, é interessante porque quando a gente projeta neles de que eles são infantis e sonhadores, iludidos e supersticiosos, né, a gente substancializa a nossa ideia de que nós somos os esclarecidos, porque nós vivemos em apartamentos e temos as máquinas à nossa disposição para mudar o meio ambiente, etc, etc, etc e tal. Né? Quer dizer, esse tipo é justamente essa mentalidade que fecha o homem, o homem civilizado. Né? É isso que isola o homem do resto do mundo. Né? E por isso nós devemos reconhecer, essa é a dificuldade, né? Reconhecer que os animistas, que os homens arcaicos, eles, com a sua visão sonhadora, infantil, imaginativa, fantasista, eles estão entrando em relação com o ambiente de forma muito mais eficiente, no final das contas, do que a gente. Né? Quer dizer, esse nosso desprezo que a gente tem pelo sonho e pelo encantamento e etc e tal, ele nos levou à destruição da natureza e ao perigo para a nossa própria existência. Inclusive, por uma espécie de infelicidade fundamental, uma angústia fundamental que a gente vive nas cidades grandes. Né? Spleen baudelairiano. O spleen. Spleen é isso. Né? É isso. O tédio, entendeu? O sofrimento, que você não sabe de onde que vem, né? O Baudelaire é assim, não sabe exatamente por que você está sofrendo, por você estar numa cidade grande, enfiado num quarto. Você não sabe exatamente por que você está sofrendo, entendeu? Mesmo quando você é bem sucedido e tal, você não sabe por quê. Resposta óbvia, porque você não está interagindo com o seu ambiente. Repito, isso não significa que o índio tem uma felicidade absoluta. Não existe felicidade absoluta. Né? Não existe realização integral. Né? O homem, o ser humano, ele é um ser desejante, um ser faltoso, etc. Isso não muda com os índios também, entendeu? Não é por aí. Mas a gente piora muito a nossa situação. Né? E a gente não tem ideia do quanto que a gente se priva. Né? Essa é a questão básica. Então, a dificuldade do homem desencantado é observar esse regime, digamos, do encantamento, e observar o quanto que a gente deve aprender com ele, o quanto que a gente desaprendeu ao sair desse regime. Essa é a dificuldade. Bem, o homem civilizado recusa e desmerece suas pernas, seus pés, seus sonhos, os animais, a integração e a comunicação com o meio natural, o imaginário sobrenatural, as possibilidades de ligação entre o natural e o sobrenatural, tudo em nome da dominação, posse, cálculo, utilitarismo, produtivismo, extrativismo e pragmatismo. Né? Então você vê aí montada a grande oposição. Curiosamente, reconhecemos em diferentes autores, como Eliade, Huxley e Ingold, a teorização de uma dualidade entre o homem arcaico
e civilizado que inverta o desprezo pelo primeiro, quer dizer, o desprezo pelo homem arcaico e o orgulho do homem civilizado. Então você vê que nesses três, a ideia é justamente você procurar uma inversão do desprezo, né? Uma inversão do desprezo e do orgulho que o homem civilizado tem, que ele despreza o indivíduo que não civilizado e o orgulho que ele tem por ele ser civilizado, né? Ao argumentar a favor do tipo de conhecimento e o modo de vida equilibrado do indivíduo encantado em comparação com a pulsão destrutiva e dominadora do indivíduo civilizado. Então é basicamente essa a dificuldade que a gente tem de enfrentar, a gente meio que inverter os valores, os nossos valores, revalorizando os povos originários, né? E isso você encontra em Germe, né? Em Huxley e Eliade não estão em Germe assim, eles estão bem conscientes dessa questão, entendeu? No Ingold você encontra uma consciência ligada a uma nova uma consciência não assim de um intelectual e outro, né? Você tem uma consciência já muito mais urgente e geral, né? Que só é contestada por negacionistas. É basicamente negacionistas que estão contra isso, né? Gente que nem sabe mais valorizar a própria ciência, que é a própria ciência que já está dizendo pra gente que a gente não pode mais se comportar assim, né? Enfim. A questão aparece a partir de então, a questão que aparece a partir de então ao trabalhar com tal dualidade conceitual, esses autores estariam criando uma nova dicotomia invertida de forma a corrigir a dicotomia tradicional a favor da civilização? Bem, essa é uma questão importante, né? Até que ponto tal estratégia conceitual é legítima? Quer dizer, até que ponto nós não estaríamos idealizando os índios quando a gente faz isso? Até que ponto a gente não estaria idealizando o homem arcaico, né? Essa é uma questão que tem que nos acompanhar ao longo do nosso percurso, né? Você vê que aí você tem um lugar, que é um lugar de suspensão, você não pode nem... Porque assim, se você chegar e dizer, mas o índio ele não era tão bom assim. O índio ele sempre brigava, eles ficavam brigando, as tribos brigavam entre elas, entendeu? Os diferentes etnias dentro deles ficavam brigando eternamente e tal. Isso é verdade, tá? Isso não é mentira, não. Assim, o índio ele não tem assim a mentalidade do amor, o amor ao próximo, o amor a todos, nada disso. Entendeu? Não tem isso. Agora, aí a dificuldade quando você produz isso assim, então não vamos ficar idealizando muito o índio. A dificuldade, se você entra nessa postura, é você retornar a uma espécie de desprezo civilizado, né? Em relação aos povos originários. Aí você começa a desprezar de novo. Então, aí você tem que encontrar um espaço, um lugar meio suspensivo, né, do pensamento, em que você não pode nem idealizar um e nem idealizar outro. Então você tem que, na verdade, você tem que ficar num espaço dialético negativo, constante, entendeu? É basicamente essa a forma. Na verdade, a solução para os problemas não está nos índios, mas nós temos tudo a reaprender com os índios. É por aí que a gente tem que ir. A Isabelle Stengers, que é uma dessas filósofas da ciência que estão sempre em contato com os antropólogos, etc. e tal, ela coloca justamente dessa maneira, entendeu? Não existe solução para tudo em lugar nenhum. Não adianta você chegar e dizer, não, agora é isso. Não dá. Também não é assim, né?
A gente tem que se acostumar com a ideia de que não existe solução absoluta em lugar nenhum. Mas que a gente pode sempre aprender com uma coisa mais aqui, aprender com outra coisa mais ali, aprender com outra coisa, e etc, e etc. Aí sim, né? Eu imagino que essa seja uma boa forma de encarar as coisas, né? Tais questões devem ser postas e não serem esquecidas no percurso a seguir. Mas não interessa desenvolver o problema no momento. A gente ainda não tem muitos elementos para desenvolver isso. A gente vai ter mais daqui para frente. Bem, eu acho que para esse vídeo já basta. Muito obrigado pela atenção, pela preciosa atenção de todos vocês até aqui. Eu sei que o assunto é longo, né? Vamos continuar no próximo vídeo. Muito grato, curte aí, valeu!